Boa noite, lindonas! Estamos aqui com a nossa 11ª Break Livecast. Hoje estamos iniciando essa Break Livecast para falar sobre uma convidada muito especial. Essa convidada se tornou uma leoa, uma das 12 leoas, por trazer algo muito positivo na minha vida. Ela tem sim um significado muito positivo na minha vida. Para quem não conseguiu acompanhar as lives, é 12 lives que estamos fazendo, 12 Break Livecasts. Essas lives são presenciais, só porque essa leoa, ela mora em outro estado, então ficaria fora de mão para ela vir até aqui. Então a gente vai fazer as lives tradicionais mesmo com os mesmos conteúdos, seguindo, né, esse roteiro do Break Livecast das 12 leoas. E essa leoa, como eu estava falando, ela é muito especial, como todas as outras leoas, mas essa leoa, ela tem realmente uma sementinha plantada na minha vida que eu dei continuidade regando, e ela sempre vai fazer parte, essa leoa. A gente tem muito em comum, a gente realmente se encontrou não só pelo mesmo diagnóstico que a gente passou da endometriose profunda. Essa é a ligação mais forte que eu tenho com essa leoa. Mas essa leoa, além de ter passado por esse processo também de endometriose, ela também passou por outros processos de cura e vem passando como eu também passei e venho passando. Então a gente tem muito além em comum, não só a endometriose, mas outros fatores também. Além disso, ela é minha mentora, sim, ela foi a minha mentora de um dos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida. Para quem não sabe, eu busquei, né, auxílio por 22 anos para descobrir o que era a causa da dor, e só há 2 anos atrás que eu descobri. Então, depois que eu descobri, eu também descobri essa leoa que virou minha mentora do ventre livre da endometriose. Então, ela tem sim uma parte muito importante na minha vida. Não tinha como ela não fazer parte das 12 leoas. Então, eu quero chamar ela aqui para estar compartilhando um pouco, né, do caminhar dela com todas vocês e comigo também. Deixa eu chamar ela. Vamos ver aqui. Ah, ela já me chamou, perfeito. Vamos ver. Boa noite! Boa noite! E aí, lindona? Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Break Livecast. Obrigada, é um prazer, é um privilégio muito grande estar aqui contigo. Estou muito feliz de estar participando do teu projeto. Muito obrigada pelo convite. Então, eu que fico feliz por tu ter dito sim. Eu sei como a tua agenda é bem, né, organizada e cheia. E quando tu me disse o sim, eu fiquei muito feliz e muito grata por mais uma vez tu estar comigo, né? Não só agora, como outras vezes que tu já fez parte da minha vida e vai continuar fazendo. Acredito nisso. Então, dona Camila, eu já falei um pouquinho ali do porquê que tu é uma das leoas, né? Qual é a importância que tu tem na minha vida. Mas eu quero que tu fale um pouquinho. Quem é a Camila? Então, para quem ainda não me conhece, né, o meu nome é Camila. Eu moro no Rio Grande do Sul, né? Nasci em Porto Alegre e hoje moro aqui na região metropolitana. Eu sou casada, sou a mãe do Lucas. O Lucas tem 13 anos. Apesar de eu ter ouvido aos 16 que eu jamais engravidaria, né? Que eu jamais seria mãe. Hoje eu já tenho um filho com 13 anos. E hoje, né, há alguns anos já, há mais de 6 anos já, eu sou terapeuta integrativa. E eu escolhi ser terapeuta, foi uma escolha, não foi assim um beco, vamos dizer assim, agora eu vou ter que ser isso, né? Foi uma escolha. Por causa das mudanças
que eu vivenciei na minha vida, né? Durante muitos anos, assim como a Fábio, eu também buscava uma resposta para minha dor, né? Para as minhas dores, e demorei muito tempo também para ter um diagnóstico, e depois fiquei muito tempo presa no jeito tradicional de olhar para o corpo, né? De olhar só para o órgão, só para a parte física, até entender que eu precisava ir além. E o caminho, então, das terapias me proporcionou isso, essa mudança para mim, e também mudança para as pessoas que estavam ao meu redor, né? Para as pessoas que eu comecei a atender. Então, essa sou eu. Então, sou a Camila, a terapeuta, a esposa, a mãe, a empreendedora também, né? Assim como a Fábio. Camila, e quem era a Camila antes de ser a empreendedora, terapeuta, mãe, esposa? A Camila em algum momento participou dessa rede do CLT de não empreender, trabalhar lá de carteira assinada? Se sim, como foi sair desse movimento para ti? Sim. Então, na verdade, quando eu estava pensando na live de hoje, comecei a pensar na minha experiência na CLT, né? Na verdade, mesmo na CLT, em todos os trabalhos, eu empreendi. Porque eu abri um setor novo em cada trabalho que eu participei. Olha só. Uhum. E hoje eu estava pensando nisso, né? Porque empreender é isso, é observar uma oportunidade e começar, né? Isso. Fazer à frente. Sim. E aí, Fábio, o meu primeiro trabalho de carteira assinada foi numa livraria. Trabalhava de balconista na livraria, né? E lá na livraria eu empreendi o departamento de televendas. Não existia esse departamento. Sim. E aí eu iniciei esse departamento na livraria. Foi muito legal. Me deu muita experiência, né? Depois, então, o tempo que eu trabalhei mais assim... Depois trabalhei em outros lugares de venda também na CLT. E aí fui por um caminho que, de certa forma, agravou os meus problemas de saúde, né? Que foi o caminho de trabalhar em família. Sim. Chegou um determinado momento que eu me vi meio sem saída, assim, meio sem saber o que fazer da minha vida. E aí fui trabalhar no trabalho que era da minha família na época, né? Um escritório de contabilidade. Então foi o que eu estudei. Lá no escritório de contabilidade eu trabalhei na folha de pagamento, que para mim era horrível, terrível. Imagino. Né? Imagina, eu era super jovem, assim, né? 18 anos, tendo que demitir um açougueiro com uma faca na mão. Isso para mim era ameaçador, né? E aí trabalhei na parte fiscal também, na contabilidade, e aí no escritório, então, iniciei uma nova coisa que não existia, era sempre uma confusão para receber as contas, os pagamentos. Então eu não falei, não, vamos colocar aqui um sistema de pagamento, de recebimento. E deu muito certo, o dinheiro começou a aparecer. E aí, nesse trabalho, eu trabalhei até engravidar. Ele era um lugar muito longe da minha casa. Eu precisava, na verdade, me deslocar e ficar nessa cidade. Eu ficava uns 70 quilômetros de distância. E aí eu engravidei e aos 4 meses de gravidez eu não aguentava mais, né, fazer isso. Eu não queria mais ficar longe de casa. Como se falaram que tu não podia engravidar, mulher? Sim. Eu sempre explico, né, para as gurias. Tu quer perguntar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Não, pode continuar. Eu sempre explico para as gurias, né? E até agora, antes de a gente começar o nosso encontro, eu estava lendo um livro. E o livro estava trazendo vários estudos científicos sobre isso, né? Que a mente, ela regula o funcionamento do corpo. Com certeza. Né? Quem manda é a mente. E naquele momento, apesar de eu estar trabalhando num lugar onde eu não gostava, eu não trabalhava todos os dias da semana. Eu trabalhava 3 dias da semana nesse lugar, que era o escritório. E nos outros dias, eu trabalhava num trabalho, num projeto voluntário. Então, quando eu me realizava nesse projeto voluntário. Legal. E eu já era mãe, de certa forma, nesse projeto voluntário.
Então, o meu corpo só fez o que eu já fazia na minha cabeça, né? Hoje eu Sim. vejo isso com clareza. Por isso que eu engravidei. E, e aí, a minha parada nessa jornada de CLT foi a gravidez, né? Depois eu fui ser dona de casa, mamãe. E daí, depois de ser mãe, que tu foi empreender mesmo como terapeuta, é isso? Na verdade, o empreendedorismo entrou de novo aí como uma busca de algo diferente, porque o meu marido sofreu um acidente de carro e só por Deus mesmo que ficou vivo. E foi como se fosse assim ai, chega disso, isso não dá mais para nós, né? E a gente viu uma oportunidade na cidade onde a gente morava. Nessa época, eu já tinha feito a cirurgia e já tinha mudado o meu estilo de vida. Só que onde nós morávamos era muito difícil de adquirir os alimentos, de manter aquilo, né? Não tinha qualidade, não tinha preço. E a gente decidiu abrir uma loja de produtos naturais. Olha só! E foi muito bom, foi muito legal. Só que na loja, a gente então sentiu uma próxima necessidade, que era de ajudar melhor as pessoas. Porque as pessoas sempre tinham uma ideia assim, né? Ai, o que que eu tomo para isso? O que que eu tomo para aquilo? E a gente já tinha uma ideia de que isso era mais amplo, Uhum. que não era só uma castanha para o colesterol, ou um chá para inflamação. A gente já tinha visto no nosso corpo que isso era mais, né? Sim. Então, a gente foi estudar. Nosso primeiro curso foi de iridologia, só que eu decidi dar sequência para as terapias. Eu parei de trabalhar na loja e fui ser terapeuta. E o Pedro continuou trabalhando nas lojas. Aí depois abriu mais uma loja, né? Então aí a gente separou a questão do trabalho. Uhum. Que legal, olha só, né? Como a gente acha que sabe tudo do outro, né? Pra gente ter um pouquinho de contato, eu nunca imaginei, assim, que se já tivesse a loja, que já tivesse passado por todo esse processo para chegar até onde tu chegou hoje, né? Pra realmente ficar focada só como terapeuta, né? Como para auxiliar aí a mulherada, né? E em relação a tu separar as empresas, né? O teu parceiro, o teu marido, é Pedro o nome dele, isso? Pedro. É. Então ele continuou tocando a loja e tu foi para as terapias mesmo focada. E nesse movimento assim de fazer, né, essa separação, tu sentiu que em algum momento na tua vida tu ficou mais na energia masculina do que na feminina, na cadeirinha lá do masculino? Sim, principalmente quando eu precisei, então, avançar nas terapias, né? Sim. Porque enquanto eu trabalhava com o Pedro, então era diferente. Mas a partir do momento, então, que eu precisei, assim, me vender, que eu precisei fazer por mim, né? Então eu comecei a ficar muito nervosa, muito Sim. ansiosa. Apesar de ver o resultado do trabalho Uhum. e ver que dava certo, né, a abordagem, e ver que cada vez mais eu atendia mulheres com endometriose e que era fantástico. Então aquilo tudo me deixava muito feliz, mas ao mesmo tempo muito nervosa. Por quê? Porque então eu saí da loja e eu não estava mais assim, não controlava mais nada, né? Tipo assim, eu me joguei, eu me Sim. arrisquei, né? Uhum. Porque Tu foi para produção, né? e daí eu tinha que captar os clientes, né? Porque não é só ser terapeuta. Não. A gente tem que se vender, a gente tem que captar cliente, a gente tem que convencer, a gente tem que mostrar o diferencial, porque nesse universo de terapias, né? Uma massoterapeuta também é massoterapeuta. Isso. E aí uma pessoa pergunta, tá, mas qual a diferença daquela lá que o atendimento dela é 80 e o teu é 500, por exemplo? Sim. Né? Então as pessoas não sabem. Então a gente precisa aprender a mostrar o nosso valor e tudo isso para mim era novidade, Sim. né? Eu sabia vender produtos, mas não me vender. Sim. Daí onde tu teve a tua energia masculina para poder tu produzir, do vender. Isso mesmo. E nós temos, né, Fábio, essas duas energias, a feminina e a masculina, e a gente precisa dessas duas energias.
Só que quando a gente está se sentindo muito inseguro, no meu caso, né? Eu estava me sentindo muito insegura, muito nervosa, muito preocupada. Então eu comecei a me tornar uma mulher mais do que eu já era. Porque eu não percebia, né? Que eu já era assim há muito tempo. Então, Sim, muito assim na ação. sim. Porque a endometriose, ela tem a questão do feminino fora do lugar, mas na minha situação, o meu feminino fora do lugar com relação à endometriose era como se eu não me tornasse mulher. Eu estava presa no registro infantil. Então era diferente. Não era o masculino gritando, né? Sim. Tem diferença, então. Era outra situação. Aham. Então, quando eu comecei a empreender, veio a questão da ação, do controle, da urgência. Eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer dar certo. E aí eu comecei a ficar muito ansiosa, muito nervosa. O pensamento muito acelerado. Aham. E aí eu me vi nessa situação fora, né? Sim, sim. E realmente existe muitas desvantagens, né? Eu acredito, né? Como eu já falei para ti, assim, não é o meu assunto, né? Eu estudo, eu busco, mas tento aqui trabalhar com minhas pacientes. Acredito que dá certo, sim, tudo que a gente busca, estuda. Mas eu aprendi muito mais das polaridades depois que eu fiz a mentoria contigo, né? Eu sabia, sim, por cima, ouvia falar, fazia algumas coisas. Mas eu acredito, pelo, né, o pouco que eu estudei e me dediquei, que realmente a gente precisa das duas energias para ter um equilíbrio, né? Mas quando a gente altera muito uma ou muito a outra, né? Qualquer uma das duas que a gente alterar, a gente vai ter uma consequência que não é muito favorável a gente, não é muito positiva, não é verdade? No meu caso, eu sofria muito, porque quem tem a polaridade mais presente feminina, que é o meu caso, né? É Uhum. uma pessoa mais maternal, mais amorosa, mais acolhedora. E como eu não estava conseguindo funcionar do jeito que era para eu funcionar, Sim, e como eu tenho um filho, então eu me sentia muito culpada, porque eu estava muito na ação do trabalho e não conseguia ter aquele tempo de qualidade, ou às vezes eu levava o filho para o trabalho junto e aquilo me. Para muitas mulheres, quem tem a polaridade cortical masculina, para isso é normal, é tranquilo. Leva para creche, busca da creche, leva para trabalhar junto, tá normal, mas para mim aquilo era muito sofrimento. sim. Levar o filho junto, botar ele para comer uma marmita na hora do almoço, ao invés de fazer um almoço adequado, tudo aquilo me gerava muito sofrimento, muita culpa, né? E daí a gente começa a. É ruim a culpa, é ruim o sofrimento, né? Porque a gente começa a baixar muito a nossa frequência. E Com acaba, certeza. né? E daí acaba não rendendo quanto gostaria, acaba não gerando renda quanto gostaria, rendimento, né? E a gente Isso mesmo. começa a entrar assim num Um funil, funil, assim. vamos dizer assim, né? E aí, Hum. mais eu tenho que trabalhar, mais eu fico preocupada, mais na energia masculina, Olha, mais longe da minha natureza, né? que interessante, né? Eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista que tu colocou agora, né? E tem muitas mulheres que realmente se julgam, né? Eu até crio estratégias, eu oriento a realmente soltar e ficar mais com o filho, mas eu não tinha me ligado que é o quê? Realmente é porque a mulher, né, tá mais para ficar no ninho, quando ela tá com essa energia, né, feminina mais elevada. Então é a mulher que fica no ninho, que tá ali proteger, vamos dizer assim. Então, quando ela não pode ficar no ninho protegendo os seus, ela vai produzir, mas ao mesmo tempo ela se julga. Então, é isso, né? Resumidamente, né? E daí também, Sim, existe muita culpa. eu acredito também que vai muito, assim, começa a refletir muito no físico também, né, Camila? Sim, sim. Por exemplo, né, o que eu via em mim, no meu corpo, né? A questão da dor de cabeça, porque daí eu ficava muito pensante, não conseguia resolver. A energia estava toda aqui na cabeça, né? Então, muito pensante, me sentia incapaz. Então, sentia muita dor de cabeça. E outra coisa que eu sentia também no meu corpo
eram as dores musculares, né? Olha só, interessante. Uhum. Que é o sentimento, assim, de incapacidade, né? Uhum. De... E muito cansaço, né, Fábio? Assim, eu tô falando do meu corpo. Sim, sim. Mas o teu pode ser o teu, da outra pode ser o outro, né? Cada um reflete de uma forma, mas reflete um sintoma físico também. Sim. Sei que tem gente que vai ganhar peso, tem gente que vai desenvolver uma dor de garganta constante, que nunca se cura, ou até uma doença, vamos dizer, mais grave, ou até, né, uma infecção urinária, enfim, pode se desenvolver de qualquer forma. Sim. E agora que tu falou, né, da dor de garganta, que eu lembrei que também após esse período, quando eu fui repetir meus exames da tireoide, estava muito descontrolado. Sim, olha só. A tireoide, né? E daí eu associei com essa questão da urgência, da pressa, da ansiedade, né? Porque a tireoide é a nossa glândula do tempo. Pode observar, assim, que ela regula a velocidade do nosso organismo, né? Sim. E aí, o que eu precisei fazer? Tem uma pergunta que eu gosto de fazer para as gurias nas mentorias, nas consultorias, é o que de pior pode acontecer? E se Anotem, acontecesse? pessoal. É, Anotem aí, pessoal. A live vai ficar salva, né? Mas anotem. então, o que de pior pode acontecer? E se acontecesse pior, o que é que eu faço? Então, chegou um momento que eu precisei, tipo, pagar o preço pelo pior, né? Eu Pela vou... dor, né? Não pelo amor, né? Isso mesmo. Para É, abrir espaço, então, para essa mulher mais feminina, né? Para ter tempo sim. de se arrumar, para ter tempo de ficar, de cuidar da casa, para ter tempo de ficar com o filho. Uhum. Encontrar o equilíbrio, né? Fica mais no ninho, Uhum. né? Eu já ouvi questões assim, Camila, que não tem como elevar, né, o feminino, não tem como dar uma equilibrada no masculino, né? Alguns pontos de vista, né? Não é o meu ponto de vista, né? Tu tem como falar um pouquinho sobre isso, que se realmente isso faz sentido ou é interessante ponto de vista? É que, na verdade, né, de acordo com o que eu ensino lá no Ventre Livre para as meninas, né, o que eu faço com as gurias, que eu ensino para as gurias, é um teste de lateralidade cortical. Uhum. Até quem está aqui assistindo a live, se quiser fazer o teste, né, é um teste simples, é o teste do aplauso. Quando a gente aplaude de forma espontânea, né, Sim. tem uma mão que a gente vai usar com mais força. Então, se eu aplaudo de forma espontânea e a minha mão que bate com mais força é a mão direita, então eu tenho a minha lateralidade cortical, ela é regida pela energia feminina. Mas se eu bato com mais força com a minha mão esquerda, a lateralidade cortical é regida pela energia masculina. Então nós vamos ter mulheres, sim, que são mais femininas e mulheres que são mais masculinas. Tanto no jeito de se arrumar, de se vestir, de se comportar, mas também no jeito de pensar e de sentir. Sim. E isso é definido no 17º dia de gestação. Olha só. Uhum. E durante a nossa vida, nós podemos ter influências externas que vão modular, então, o nosso agir, a nossa essência, né? Então, como isso é modulado pelos hormônios, quando, por exemplo, eu utilizo um anticoncepcional, eu vou mexer na minha essência. Quando eu entro na menopausa, eu vou ter uma mudança disso, porque mudou o funcionamento hormonal. E quando eu não consigo expressar a minha essência, eu também posso alterar a minha polaridade, minha lateralidade cortical e modificar a produção de hormônios. Então, Olha por que alguém não poderia expressar a sua essência, né? Então, no caso de uma mulher com a lateralidade cortical regida pelo feminino, que fica se vê sozinha numa família e ela tem que assumir o papel de homem da casa, então talvez não tenha espaço para essa mulher manifestar a sua energia feminina de essência como deveria ser.
Sim. Ou uma mulher que vive com medo, né? Talvez ela não consiga. Ela vai assumir um papel diferente na família. Daqui a pouco ela tem medo de passar necessidade, medo de faltar comida, medo de faltar dinheiro. Então ela fica muito na urgência, no controle, né? E aí ela não consegue expressar essa essência feminina que é da sua natureza. Uhum. Interessante, né? Eu estava pensando aqui que como a gente mesmo se sabota, né? A gente mesmo, né? Que nosso inconsciente, nosso subconsciente, a gente se sabota, né? Claro que tem essas situações como tu citou agora, que tem momentos que a mulher tá sozinha e é a força colocada nessa posição, né? É o que pede, né, na hora, né? Senão, como tu falou, não, se eu não ir fazer, se eu não ir produzir, quem é que vai botar comida dentro de casa? Quem é que vai pagar as contas? A gente sabe que existe uma realidade muito grande, não só hoje, antigamente existiu isso também, né? Das mulheres, aí, nossas vós, eu moro num local que é muito. O pessoal trabalha muito na roça, muito agricultor. Então, assim, as mulheres antigamente iam muito para a roça. Eu trabalho assim, manual, pesado ali, né? Então eu vejo que tem situações que não tem como fugir. Mas a gente vê também que tem situações que a gente tem de tudo, tem a faca e o queijo na mão, para estar no conforto da cadeirinha ali do feminino, a gente se sabota para ir lá pro masculino, por causa do controle, como tu já citou, provavelmente é isso, né? Eu tenho que estar no controle, né? Sim. E E na verdade porque tem uma. pode ser Pode falar. a lateral, pode ser a lateralidade também esquerda, né? Isso também contribui, né? Isso. Por exemplo, quem bate com mais força a mão esquerda vai ter um comportamento diferente, então, né? Vai ter um comportamento de mais ação, de mais praticidade. Vai ser essa mulher que não vai achar problema nenhum levar o filho junto para o serviço, tá tudo bem. Levar para creche. Não, é assim mesmo que é. É aquela mulher que vai sair durante a semana para beber com as amigas e tá tudo bem, porque o universo dessa mulher é maior, né? O território dessa mulher é maior. Da outra mulher, da lateralidade cortical feminina, onde o território dessa mulher é o ninho, é a casa. E daí, Fábio, Sim. nas mulheres canhotas de lateralidade cortical, né, que tem essa energia masculina muito presente, muitas vezes elas foram podadas lá na infância por serem meninas diferentes. Então todas sofrem, né? Todas sofrem para ser mulher. Então ela queria ser diferente, ela queria brincar com os meninos, ela queria brincadeiras diferentes, ela queria experimentar uma coisa diferente. E ela ouvia: mas por que tu tem que ser diferente? Fecha as pernas, baixa essas pernas, né? Senta como menina, veste como menina. Apanha muitas vezes a mulher com energia masculina, ela apanha quando é pequena, né? Sofre agressões porque ela é diferente, porque ela enfrenta, porque ela não é uma princesinha, né? Então, dos dois lados a gente tem as dificuldades de ser mulher, né? Sim, verdade, dos dois lados, né? Camila, e como é que tu pode estar auxiliando a mulherada aí para elevar essa energia, né, com o teu trabalho, né? Fala um pouquinho como é que tu auxilia as mulheres, não só para olhar para a questão da polaridade, mas para as questões mesmo da endometriose profunda e de outras dores, né? Porque eu sei que tu não olha só para endometriose, o teu foco hoje, o teu, né, nicho é esse, mas tu também olha para outros movimentos, não é verdade? Sim, com certeza. Boa. Tanto é que É. a Carol também é terapeuta. Tanto é que todas as mulheres, ou que venham para o atendimento, ou que venham para o atendimento, ou que venham para o programa Ventre Livre, elas preenchem uma ficha online e ali na ficha elas colocam os outros sintomas. Porque não é só a endometriose que está comunicando alguma coisa, os outros sintomas também estão comunicando algo, né? E outra informação muito importante que o corpo dá é o formato corporal. Então, o formato corporal também me diz muito a respeito de como essa mulher tem visto e vivido a vida. Sim. Então, como é que às vezes eu posso ver
né, eu recebo uma mulher e eu vejo na imagem dessa mulher que essa mulher talvez esteja com seu feminino fora do lugar. Então, às vezes, vem uma mulher que está com o ombro bem armado. Não é que o ombro seja largo, o ombro está armado. E esse movimento do ombro armado deixa ela com os braços mais afastados do corpo. Então, isso mostra uma postura de mulher maravilha. É uma mulher poderosa, né? E a mulher poderosa, geralmente ela precisou ser poderosa. Geralmente não, ela precisou ser poderosa. Aquilo é uma adaptação. Então, é muito comum, né, Fábio? Assim, eu vejo muito post dizendo assim: endometriose é a síndrome da Mulher Maravilha. Endometriose, síndrome da mulher guerreira. Infertilidade, é a síndrome da mulher guerreira. É a mãe de todos. E isso não é verdade, do meu ponto de vista. Sim. Esses comportamentos, eles também são sintomas. Essa mulher não nasceu assim. Em algum momento, ela precisou se transformar nessa mulher por uma necessidade. E no momento que ela percebe que as situações traumáticas que ela viveu transformaram a biologia do corpo e o comportamento dessa mulher, então que coloca o feminino dela fora do lugar, né? Então ela consegue, ela tem consciência de que aquele comportamento ali está em desarmonia, ela pode ressignificar os eventos traumáticos, ajudando a mudar e a transformar esse comportamento. Então, é um tratamento que ele caminha junto, né? Sim. Não é só ressignificar traumas, mas também identificar quais são as dinâmicas, quais são os comportamentos doentios que eu estou fazendo parte, que eu estou vivenciando, né? Então, é dessa forma que a gente vai olhar para o feminino também. Não só na lateralidade cortical, mas no formato corporal e nos comportamentos que não... né? A mulher com endometriose não é assim. Ela está assim. E não precisa estar assim para sempre. Com certeza, eu é que diga. Eu é que diga. Sim. Ó. E tu vê, né, Fábio, que assim, muitas mudanças acontecem quando a mulher ela se conecta mais com o seu feminino, né? Com certeza, né? É visível as mudanças, tá? Não é só assim emocionalmente, mas como tu mesmo disse, é do corpo físico, do emocional e até do espiritual, né? Da espiritualidade da gente. A gente consegue realmente desatar alguns nós aí, né? Algumas crenças limitantes que a gente acaba herdando aí por conta do feminino, de querer honrar as nossas mulheres do nosso sistema aí, né? Então, quando a gente está conectado com a nossa essência, com o nosso feminino, eu digo por mim, né? Por mim mesma, né? A gente consegue realmente ver o que faz sentido pra gente. Não o que faz sentido lá pra minha avó, minha bisavó, tataravó, minha mãe, minha irmã mais velha. E eu acredito que quando a gente quer carregar todas essas crenças, né? Honrar essas mulheres do sistema, a gente acaba desonrando a gente mesmo, o nosso feminino, né? E acaba o quê? Abrindo aí brechas para que apareçam doenças no nosso físico mesmo, né? Não só a endometriose, mas também o quê? A dor de cabeça, a tireoide, a diabetes. Aqui a gente fala da endometriose porque é algo incomum que a gente passou. Mas assim, como eu falei, eu sei que tu trabalha com outras questões também, né? Tu não olha só para o estado físico da endometriose, da doença crônica endometriose, que é dito, que é falado, né? Muito, é uma doença crônica, não tem cura. A gente escuta muito isso dos médicos quando a gente vai procurar, né? E eu sei que tu olha também outras questões da tireoide, das dores, né? Quantas vezes eu tiro ali dúvida contigo, né? Ai, Camila, qual o significado da dor no joelho? Ai, Camila, qual o significado do nódulo na garganta? Eu tava com uma paciente ali que é amiga, né? Uma pessoa muito querida, se tornou. E ela tá passando por esse processo no nódulo da garganta. Eu fui lá e te pedi socorro, tu me esclareceu, porque como eu digo mesmo, não é a minha área essa, né? Claro que a gente Sim. estuda tem um pouco
né? A gente terapeuta tem que saber um pouco de tudo, não adianta. A gente terapeuta integrativa é assim, né? Mas, assim, eu acho legal a gente pincelar bem isso, porque tem muitas pessoas que deixam de buscar a tua ajuda por nada achando que tu vai olhar só para endometriose. E não é assim, né, Camila? Não, o ser humano, ele é integral, né? Ele é Uhum. integral. E tudo está transmitindo informação. O corpo, as emoções, os outros sintomas, né? Aham. E aí, Fábio, eu lembrei, deixa eu pegar aqui, de compartilhar com as gurias, se alguém quiser anotar, né? Quais são as características, então, da energia feminina? E será que isso está equilibrado ou não no teu viver, né? Então, as características da energia feminina são amorosidade, acolhimento e espiritualidade, que tem a ver com a conexão, né? Espiritualidade tem a ver com a conexão dessa pessoa com o Criador ou com a sua divindade, com a natureza, isso é muito importante, né? Aceitação, sedução, vaidade, assim, né? Se arrumar, tudo isso tem a ver. E o meu caderno da liberdade está desatualizado, mas no atualizado eu coloquei a roda da vida, né? Se Aham. você quiser dar uma procurada no Google, olha lá, roda da vida. E aí, na roda da vida, você pode anotar as características, então, do feminino, que são essas, e a do masculino, que é urgência, praticidade, controle, ação, iniciativa, né? É mais assim ligada para praticidade. E daí você anotar, pintar ali na roda da vida, qual desses aparece mais no teu dia? Olha só, não conheço essa da roda da vida. Uhum. Qual desses aparece mais no teu dia? Deixa eu abrir aqui no computador, daí eu mostro para as gurias. Que interessante isso. Né? Tu consegue saber realmente aonde tu tá mais com a tua polaridade, é isso? Isso mesmo. Eu vou colocar aqui, daí quem quiser pode dar um print, né? Isso? Deixa eu colocar aqui. Olha aí. Ai, que legal, olha só. Pessoal, printa aí. Dá para printar? Ou será que eu tenho que desativar aqui os... Acho que dá, né? Experimenta aí, vê se tu consegue printar. Eu sempre acabo desligando quando eu vou printar. Eu não vou arriscar. Arrisquem vocês, gente. Eu desliguei de printar. Arrisquem, Então, marca nós para as outras pessoas também pegar. então observa que aqui no azulzinho estão as características da energia masculina, né? E no vermelhinho estão aqui as do feminino. Aham. Eu coloquei em par, né? Então, no fim, ficou um vazio, então desconsidera. E aí você vai pintando no seu dia o que aparece mais. E aí no final você vai ter um gráfico, na verdade. Olha que legal, interessante. Como é que eu tô, né? Aham. Que legal. Gostei disso. Deixa eu virar. Elas pediram. Gente, depois, ela disse que era para desativar os comentários. Depois a Camila vai fazer o quê? A Camila vai bater uma foto e vai botar no Instagram e daí me marca, daí eu compartilho, tá? Combinado. Pra quem não conseguiu. Tem a Ana Caroline, a Ana Carol, né? Uhum. Terapeuta aqui. Ela disse assim, eu não conseguia nem usar vestido, por exemplo. Olha só, gente, é bem real, né? A gente tá com a polaridade masculina mais elevada, não, não dá pra gente realmente se permitir se sentir feminina, né? A gente se acusa, a gente se julga, né? Foi o que a Carol praticamente falou ali, né? A gente pode notar isso até nas vestimentas da gente, né? O jeito que a gente se arruma, não que a gente vai elevar o feminino, quero deixar bem claro que é o meu ponto de vista, né? Mas não que eu vou elevar o meu feminino, né? Colocando cílio postiço, estando com a do dia perfeita, escovada, bem maquiada. Às vezes o excesso também é energia masculina muito elevada, né, Camila? Tem que ter um Sim, equilíbrio até sim, sim. nisso, né?
Aham. Às vezes uma mulher com a lateralidade cortical masculina, quando ela quer ser feminina, tipo assim, vamos pensar na Regina Casé, né? Aham, Às vezes ela tá super leve, assim, de branquinho, né? Mas de repente ela tá bem escandalosa, verdade. né? Aquela calça animal print, um sandalhão, um brincão, né? Aquela mulher árvore Yeah. digital, né? Isso. Mas na verdade, embora sim, eu também concordo, né, que a unha, o cílio, a boca, que fazer isso não vai elevar o feminino. Mas muitas vezes, quando a gente começa a dar valor para fazer a unha, para ajeitar o cabelo, para comprar um vestidinho, isso é um reflexo já desse equilíbrio que eu estou buscando, que eu estou trabalhando, né? Sim, mas com leveza, né? Não aquela coisa que eu tenho, que é obrigação, porque senão eu não vou parecer mulher. Eu vejo que existe isso, né? Eu acho Isso importante, mesmo. eu acho importante a gente cuidar do lado de fora. Eu acho muito importante a gente cuidar do interno, né? Porque a gente se sente bem, a gente eleva a nossa frequência, né? Quantos dias a gente acorda assim, morocochô, desanimada, e se tirar lavar o cabelo, passar uma base, um rímel ali, tu já se sente mais animada, Dá não um é glow verdade? Tu já se já, né? sente mais criativa, com mais foco, se amando mesmo. Então, isso aí ajuda, eu acredito muito. Só que eu percebo que tem mulheres que exageram, né? Como tu disse, tipo a Regina Casé, a gente vê de longe, pô, tem algo que tá Uhum. explodindo aí, que não É, tá legal, né? é Mas não isso aí. seja errado, né, Camila? Não. E às vezes o nosso feminino ele não se manifesta também só na vestimenta, né? Às vezes é uma permissão que eu tenho de dizer, me alcança água, por favor. Ser servida, né? É Sim, a permissão que eu me dou de ficar sentada no sofá e alguém me alcançar o meu prato de comida, isso. né? Isso é perfeita essa colocação, né? Eu sempre pego no pé das meninas aqui também, assim, gente, chega em casa e vai lá colocar uma mesa posta para ti, botar uma xícara com pires, com uma vela perfumada, né? Bota uma florzinha. Tem que fazer esses movimentos que é do lar para ativar ainda mais, né? E esse movimento mesmo, se o marido gosta de te servir, né? O que que tem? Receba. Ou ganhou um presente. Ai, não precisava. Não, precisava sim. Obrigada, receba, né? Então, isso também são movimentos que auxiliam muito, né? Nesse movimento de elevar a nossa frequência feminina. Porque eu vejo que tem gente que acha que não é importante isso, né? Eu vejo até colegas, nossa, que falam que isso não é importante, né? Ai, que não tem nada a ver, que tá tudo bem viver no masculino, que é bobice, é isso, interessante ponto de vista, né? Não aqui julgando, né? Mas assim, eu vejo na minha vida a diferença que deu. Eu descansar, tirar um dia para não fazer nada, ver uma série, ou realmente deixar. Meu marido sempre gostou de cozinhar e eu dava, não, deixa ele cozinhar, deixa ele me servir. Como para o meu relacionamento, né, com o meu marido e para mim, né, referente mesmo à endometriose. Olha só, o sucesso que eu tive, que eu tenho, né, por ter descansado no meu feminino. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também para não comprar pontos de vista aí que não agregam para a vida da gente. Sim. E às vezes aquele esquema ali está dando certo para aquela pessoa, né? Sim, Eu já ouvi, por exemplo, de muitos profissionais, eu não gosto de menstruar, tá, hum, né? sim, tá tudo bem. Mas tudo bem, mas aí, para mim, como eu sei, eu percebo, né? Para mim é nítido que a lateralidade cortical daquela pessoa ali é canhota, é da energia masculina. Então, se ela for pregar, né? Não precisa menstruar, não é para todo mundo assim. Cada um é de um jeito. Sim, A gente precisa encontrar a nossa essência, o nosso jeito de funcionar bem, de funcionar leve para ser feliz é e para ter saúde. perfeito. Respeitando o ponto de vista do outro, né? E realmente ver as questões que colocou, né? Ir lá fazer o teste. Para quem entrou aí, ó, depois, vão lá no começo da live que tem um teste que a Camila ensinou para a gente
realmente saber, né, se tu tá mais na energia feminina, mais na masculina. E se tu tá na masculina, mulher, e tá dando certo pra ti, tá tudo bem. Se o teu emocional tá legal, se a tua espiritualidade tá legal, se o teu relacionamento tá legal, se o teu empreender tá legal, tá tudo bem, né? É bem isso. Se eu estou bem comigo, se eu estou bem na minha saúde física, emocional, não tenho nem aí uns vestígios, né? Principalmente da endometriose, que é o que a gente tá falando, é porque tá tudo bem. É Agora, se porque tu tá funcionando, né? Funcionando. tá Tá funcionando, funcionando. isso é. Agora, se tu tá com a lateralidade masculina, com a energia masculina elevada, e tu tem sintomas de dor de cabeça, de cansaço, tem endometriose, adenomiose, algum problema no aparelho reprodutor, então é porque não tá funcionando. É, não tá dando certo esse jeito de funcionar na vida, né? Isso. E é isso que eu quero deixar bem claro aqui, né? Porque tem gente que tem pacientes minhas que acham que tá funcionando. Eu, gente, não tá funcionando. Vamos pegar outra estrada, mas ainda tá ali dando aquário, sabe? E tá tudo bem, eu sei que vai sair do aquário uma hora. Sim. Eu saí, né? Eu saí, né? Tudo qualquer crença limitante religiosa. Eu saí do aquário, né? Então, eu acredito que todas conseguem sair do aquário, sim. E acreditar na cura, né, Camila? Eu ouvi muito assim que tem pessoas que precisam da cirurgia, né? Para retirar focos. Até quero te fazer uma pergunta para não fugir da linha de raciocínio que veio aqui. Tu acha que é necessário realmente fazer a cirurgia? Tipo, tem médicos que querem fazer cirurgia e tirar tudo, né? Útero, ovário, trompa. No teu ponto de vista, né, que trabalha realmente com isso, tu acha que é necessário fazer esse movimento? Assim, quem trabalha nesse meio, quem acompanha, né? Por exemplo, eu acompanho muitos vídeos de cirurgia, né? Uhum. E tem, às vezes, algumas retiradas de útero, onde, por exemplo, a mulher tinha um pouquinho de adenomiose, mas ela disse que não queria mais engravidar. E aí, vamos tirar o útero. Mas era um pouquinho só. O útero estava muito bonito. Quando eu vejo isso, eu sinto vontade de chorar. Porque ao retirar um órgão, só porque, eu não quero mais engravidar, nós retiramos um membro que possui uma vibração energética. Ele tem uma função no nosso organismo que não apenas servir de casa para o bebê, né? Então, ele tem outras funções. Agora, por exemplo, quando a gente vê, né, um útero que já está muito judiado, né, muito machucado, cheio de miomas, com adenomiose, que a gente vê, e a pessoa decidiu tirar o útero, ok, tudo bem, a pessoa, ela decide fazer aquilo ali, ela acha que aquilo ali vai ser melhor, e às vezes acaba sendo melhor mesmo, porque na mente dela ela se livrou, acabou, né? E ela acredita que acabou e acabou mesmo, né? Sim. Mas não é porque a gente retirou um órgão que o nosso entende que aquele órgão não existe mais. Então não é porque a gente retirou um ovário, porque que nem no meu caso, né, que eu perdi um ovário e uma trompa. Não é porque eu retirei essas partes do meu corpo na cirurgia, me retiraram, eu nem sabia, né? Fui retirado. Que o meu cérebro sabe que não tem mais. Então, na verdade, eu precisei olhar para a origem emocional do meu problema, mesmo não tendo mais o órgão. Então, é muita ingenuidade eu achar que eu vou retirar o útero e que eu não vou precisar olhar para a raiz emocional da minha doença no útero. Sim. Né? Então, eu costumo dizer para as gurias assim, eu não condeno o tratamento que você escolhe, não condeno se quer fazer cirurgia ou não. Tem mulheres que vão lá fazer a cirurgia só para se certificar que não tem mais endometriose mesmo. Que nem aconteceu com uma aluna, né? Ela fez a cirurgia e o médico não encontrou mais os focos. Olha só. Mas para ela era importante. Sim. Uma outra aluna decidiu fazer a cirurgia, apesar de já ter tratado a raiz emocional, e ela me mandou a mensagem como se ela precisasse se justificar por que eu fiz a cirurgia, né? Mas ela disse assim, Camila, eu decidi fazer a cirurgia porque para mim aquilo era o último vestígio daquela coisa ruim que eu já tinha tirado de dentro de mim, mas eu não queria mais.
Não queria mais ter vestígio daquilo de ruim que eu já tinha esvaziado. Para ela, a parte física era importante, né? Então, para cada pessoa é de um jeito. Mas o que não dá para fazer, né, Fábio? É a gente achar assim, ó, que eu vou lá, vou fazer cirurgia e tá tudo resolvido. Isso não. Sem entender que eu preciso mudar o meu jeito de viver. Porque daqui a 6 meses, daqui a um ano, tá lá de novo fazendo cirurgia, como a gente vê, né? As cirurgias recorrentes. Então, a gente tem que ter uma estratégia. Uma estratégia e que olhar para a causa emocional da endometriose, independente da estratégia que a mulher escolhe, é uma coisa que é inegociável, vamos dizer assim, né? Sim. Olhar para a raiz, né? Foi o meu caso. Antes de eu decidir fazer a cirurgia, eu já acompanhava a Camila no Instagram. Entendeu? Eu fiz a cirurgia e depois da cirurgia eu já tinha comprado. Quando eu fui fazer a cirurgia, eu tinha comprado o curso, mas não tinha iniciado ainda. Depois da cirurgia, eu iniciei o curso. E eu lembro que o pouco que eu acompanhava aqui, que tu fez uma maratona de live até, eu já me virou umas chaves, virou muitas chaves, assim, claro que também eu já era terapeuta, já estudava alguns fatores, né, em relação a isso, sistemicamente, enfim, epigeneticamente, e deu umas viradas de chaves, e eu fui fazer cirurgia, e eu lembro, assim, que para mim fazer a minha cirurgia, eu recebi, assim, da médica, né, bem assim, nossa... A minha primeira médica que descobriu, porque ela não faz cirurgia, né? Mas ela que descobriu. Mas Diagnóstico. pra mim, assim, nossa, Fábio, tu é tão nova, tu não tem filho, tu tem endometriose. E ela encheu o olho de lágrima e veio e me abraçou. Aquilo pra mim foi, sabe, assim, foi... É uma sentença, né, Fábio? Nossa, isso mesmo, ela me deu uma sentença, tipo assim, meu Deus, sabe? E eu saí, e eu com a minha energia masculina muito elevada, sempre fui médico sozinha, sempre dirigi por tudo sozinha. E eu estava sozinha naquele momento. Eu lembro que eu saí lá de dentro do consultório, assim, desnorteada. Desnorteada, assim. Entrei dentro do carro e eu não atinava o que fazer. Daí sei que ela me encaminhou para uma médica, né, que faz a cirurgia. E realmente maravilhosa a médica, ela só trabalha com isso. E eu chegando lá, ela olhou meus exames, né? Que eu já tinha feito os exames ali com preparos, porque a médica já tinha pedido. E ela olhando meus exames assim, nossa, menina, tu tão novinha, não tem filhos. E com isso, com tudo isso de foco, vamos tentar salvar algum órgão teu, vamos tentar fazer alguma coisa, né? Para melhorar essa situação. Eu lembro que uma fala que ela falou que nunca saiu assim de mim, que ela assim, essa doença é pior que o câncer. Ela não tem cura. Olha. Nossa, para mim foi assim um choque. Imagina, o câncer nos olhos da gente, ser humano, é mortal. Assim, é mortal. É a pior doença, né? Para mim, assim, olhando, né? Sim. E mesmo assim tem cura, não é verdade? Mesmo assim tem cura. E daí ela falou assim, não, isso é pior que um câncer, não tem cura, é uma doença crônica. Daí eu lembro que eu olhei para ela e eu vi na mesa assim, não, mas o Deus que eu sirvo opera milagres. Eu nunca esqueço, assim, sabe? E ela olhou para mim, nossa, espero que tu tenha muita fé. Parece que tu é muito espiritualizada mesmo. Sabe, eu saí de lá assim, meu Deus, né? Mas na hora eu fiquei chocada, assim, né? E chorei, sim. Mas depois eu fui buscar minhas ferramentas alternativas, elevar ainda mais a minha frequência, me conectar mais ainda com o Criador, da minha forma. E realmente, quando chegou o dia da cirurgia, eles fizeram a cirurgia e eu já te acompanhava, já estava dando uma olhada por cima nos conteúdos ali do Ventre Livre. E eu lembro que na cirurgia, eles fizeram a cirurgia, tudo, e o médico disse que eu ia ter que ficar 7 dias no hospital. Que eu ia ter que cortar o meu intestino em 2 partes, que eu ia ter que tirar um ovário, que eu ia ter que cortar a ureter para emendar. E, enfim, ficou na hora, assim, tiveram que cortar o intestino, só uma rodinha, assim, né? E foi assim. A ureter eles conseguiram raspar. O ovário que eles queriam tirar, eles conseguiram. Ele estava bem embaixo do meu seio esquerdo.
e eles puxaram para baixo de volta, sabe? Ele é bem sensível ainda, quando eu tô ovulando, assim, aquela sensibilidade. E daí, quando eu saí de lá, eu fiquei 3 dias no hospital. O médico que operou meu intestino, ele era espiritualizado. Ele chegou assim, menina, agradece, que bom que você é uma pessoa de fé espiritualizada. Continua assim. Porque pelos exames não era para ser isso. Era Uhum. tudo bem pior, era para me estar com aquelas bolsinhas, sabe? Eu ia ficar com 6 meses com aquela bolsinha ou mais, né? A gente não sabe. Então, assim, eu vejo como realmente a gente elevar a nossa frequência, a gente trabalhar o nosso emocional e acreditar naquilo ali faz a diferença. Porque eu acreditei, eu determinei, eu busquei, eu não fiquei sentadinho esperando só a cirurgia, né? Então, assim, eu Sim. fui buscar auxílio do integrativo também, né? E fez diferença. Eu acredito nisso, que fez diferença, que eu não precisei arrancar tudo, qualquer coisa que eles queriam arrancar, né? Não, E assim, Fábio, não é só o teu acreditar. Isso é comprovado cientificamente já. então, mas mudar a nossa frequência, Isso. né? A nossa estilo de vida, né? Porque realmente eu já me cuidava no leite e no glúten, mas eu comecei a me cuidar mais ainda, né? Na questão alimentar, como tu explica lá no Ventre Livre. Eu comecei a elevar minha frequência ainda mais, porque eu achava que era suficiente, mas não, eu tava no raso. Eu tava no raso, sabe? Então eu comecei a levar isso ainda mais, né, pra cima, né? E foi assim uma diferença surreal mesmo assim na minha vida. E vai fazer mais de 2 anos aí já, né? Que eu tô livre da endometriose, que eu tô curada, né? Para as pessoas que acham que não tem cura, não, mentira. Dá pra viver. Ah, dá pra viver, porque a gente vê muita postagem assim, dá pra viver com endometriose. Não, dá pra viver sem a endometriose. Se livrar da endometriose, né? Então, assim, como eu te disse, não tinha como tu não ser uma leoa. Não tinha como. Né? Porque assim, eu sei que eu fiz a parte, né? Eu li a cartilha, botei em prática, mas se não fosse tu, plantar semente na minha vida, provavelmente eu tinha passado por tudo que eles tinham decretado, dado, né? O aval. Então, realmente, eu acredito que o teu trabalho que tu faz, assim, é muito importante na vida das mulheres, sim, né? Não só contra a luta da endometriose, contra qualquer outro tipo de doença física que a gente tem, né? Então, Obrigada. eu que agradeço, né? Nossa. Então, dona moça, a Camila, né? Eu não sei se você vai querer contar um pouquinho do teu processo do endometriose, se é leve, se não é leve, falar sobre isso, se tu quer deixar um momento. Sim, eu posso. Resumir? A gente usou várias vezes a expressão sentença, né? É, Ou condenação, né? isso. Uhum. Então, aí, antes de a gente fazer nossa live, nosso encontro, eu estava lendo um livro que trouxe uma experiência, fala sobre esse poder, né? Da crença com a nossa biologia. E falou de uma experiência de um senhor que ele foi diagnosticado com câncer de esôfago. E aí os médicos disseram, ó, você tem 6 meses de vida. E com 6 meses de câncer, ele morreu. E aí foi feita uma autópsia nele e ele não tinha câncer de esôfago. Ele morreu da sentença, não do câncer, né? Gente do céu. Uhum. Então, quando a gente aceita qualquer coisa na nossa vida como sentença, ela vai ter o poder de se tornar verdadeira. Então, endometriose não é sentença. Você ficar pensando em infertilidade, eu tenho infertilidade, isso não é verdade, isso não é uma sentença. Isso não é uma verdade para todo mundo, né? E no dia, na semana do meu aniversário até, vamos comemorar junto. No dia 12 de setembro inicia a próxima maratona endometriose, não é sentença. Olha Então, só. nessa maratona aqui, eu explico por que não é sentença. Por que a Fábio pode dizer que endometriose tem cura? Por que eu posso dizer, não, tem cura, eu não tenho mais endometriose, né? Não é problema mais menstruar, nem ter relação sexual? Não tenho mais. Por que várias outras mulheres, né, podem dizer, não tem mais proliferação celular, não tem mais focos, fez a cirurgia, não achou endometriose, cadê a endometriose que não tá aqui, né? Descolou o útero do ovário.
Então, não é sentença. Olhar para a causa emocional da endometriose é muito poderoso, porque a gente descobre por que que o corpo precisou se comunicar através daquele sintoma. Por que que ele precisou fazer uma alteração da sua biologia natural. Sim. A Dani, oi Dani, diz que Rica fala, o sentir e o pensar têm poder. Sim, eu acredito muito nisso também, né? Bem aquilo que a Camila acabou de falar, né? Se eu sentir que eu estou curada, se eu sentir que eu tenho um câncer e vou morrer, aquilo que acabou de falar ali do livro, é muito real, né? Realmente acontece. Depois tu bota aí a fotinho do livro para nós, Camila. Me interessei por esse livro, viu? Tá Bem bom. interessante, sempre bom. O nome do livro Mas é A Biologia da Crença. a biologia da crença, vou anotar aqui. Biologia da crença. Gente, printa aí, ó. A biologia da crença. A história que a Camila acabou de falar do senhor ali que achavam que tinha câncer e não tinha nada, né? E morreu pela É sentença. muito interessante. Tem um capítulo ali que fala, né, do efeito placebo e do efeito nocebo, né? Que é essa sentença, né? Ah, você tem isso, então está condenado. E realmente a pessoa está condenada na sua cabeça e o corpo vai trabalhar de acordo com a sentença que existe na sua cabeça. Sim, realmente. Eu acredito muito em tudo que a gente vibra, acontece. Acontece. Até no final desse mês, né, na Black Friday, eu vou lançar um produto novo que tem por objetivo justamente isso, reprogramar, reprogramar. Então, na última semana lá do mês, vai ter uma sequência de lives e uma delas vai falar sobre o poder da meditação e da visualização, né? Quais são os elementos que a gente precisa incluir na meditação e na visualização para que o nosso corpo receba essa oportunidade de transformar a biologia, né? Sim. E é uma necessidade, já que as gurias estão me pedindo há algum tempo, né? Ah, faz alguma coisa para a gente ouvir várias, faz alguma coisa para a gente saber fazer a nossa também. E na Black Friday vou fazer o lançamento Ai, que desse legal, recurso. Uhum. legal. É muito bom esses movimentos. Contribui muito para a gente sair do morno. Muito, muito, muito mesmo, né? A gente não tem Isso que ver aí. a média, a gente tem que ver acima da média. Quem vive na média é medíocre, né? Então a gente tem que sair do morno, a gente tem que sair do morno realmente. E como que a gente sai do morno? Como que a gente eleva o feminino? Conteúdo de graça. Hoje a gente falou várias vezes aqui como sair da energia masculina para elevar a feminina. Buscando autoconhecimento, sim, a gente investindo em conteúdo pago, gente, a gente eleva a nossa frequência, sai da frequência do escassez, né? E é autocuidado, é investimento, é merecimento. Então, assim, tem pessoas que acham que é um gasto, que é uma bobice. Não, é um investimento. E quanto tempo que tu ficou ali preparando esse material para estar, né, divulgando toda a tua energia, todo o preparo, né, arrumando toda uma frequência mais elevada no ambiente que tu tá preparando. Tem todo um ritual, não é verdade, Camila? Não é só ali escrever e jogar, né? Não é encher linguiça. E nem gravar de qualquer jeito, né? Tem dias que a gente não tá bem para fazer aquilo ali, a gente não faz, porque senão aquela nossa atenção ela vai ficar impressa no nosso trabalho, né? Aquela energia que a gente está, de repente, naquele dia que não tá muito legal, vai ficar impresso no nosso trabalho. Então é sempre tudo feito com muito carinho, né, Fábio? Com certeza, nossa. Camila, quer colocar mais alguma coisa para nós? Eu Alguma pergunta? quero Vamos ver. incentivar as gurias, então, presentes aqui, né, a fazer o que a Fábio falou, né? Investir em se conhecer. Todas nós, por exemplo, quando a gente vai fazer uma faculdade, um curso, vai iniciar num novo trabalho, a gente pega o nosso caderninho, vai anotar, vai estudar, imprime a apostila, né? E muitas de nós não tem um caderno pessoal de estudo de si mesma, né? Por exemplo, quem tem um caderno pessoal de estudo, hoje pode sentar nessa live e anotar Sim. e aprender. Então, a gente precisa desenvolver esse hábito, né? De se conhecer, de se estudar, para ter condições de reagir melhor para a vida, né? Porque o nosso futuro está sendo construído agora. Verdade, com certeza, né?
que amanhã a gente não precise ter ninguém na bunda da gente. Bem em português. Começa por aqui. Eco aí, né? E começa por aqui, né, Camila? É É isso por aí. aqui, ó. Por aqui, ó. Né? Aqui também é importante a gente se mover fora, mas eu acredito muito que é de dentro para fora, né? Sim. Então, assim, vamos, Uhum. vamos realmente pegar um caderno, pessoal. Vamos sempre ter em acesso uma caneta, um caderno, tem muito conteúdo de graça. Mas aquilo que eu falei, é importante a gente investir também para Sim, porque o gratuito ele é raso, né, Fábio? O isso. gratuito é raso, né? Quando a gente eleva, quando eu decido, não, eu vou dar o próximo passo. Esse Sim, negócio aqui de ficar lendo post para mim já não dá mais, ou de assistir aula gratuita, não. Eu quero ir além. Isso é uma decisão, né? É uma escolha. E às vezes, vamos dizer assim que vai parcelar lá 12 vezes de 97. Quantas vezes tu gasta R$ 97 para dar um presente para alguém e não se dá isso? é. Ou para pagar uma pizza para alguém e não se dá isso? Bem isso, porque uma pizza tá bem isso, eu acho, né? Faz muito Uhum. tempo que eu como pizza, mas pelo que a gente vê os outros falar, Então, é uma ação de amor próprio, né? De decisão. É preciso tomar essa decisão, né? sim, sim, isso mesmo. Camila, quero te pedir agora para deixar aí uma mensagem final para essa mulherada que acompanhou a gente, né? Que seja bem, bem Camila essa mensagem, que venha bem de dentro aí, para mostrar bem quem a Camila é. Ai, ai, ai. Te peguei, Camila! Sim. Bom, o que eu quero dizer é uma frase que eu digo sempre, né? Que por trás de cada órgão existe uma emoção. Você não é um saco de órgãos, né? Você é uma pessoa, um total, um indivíduo, né? Que tem pensamentos, que esses pensamentos eles geram emoções e que essas emoções elas circulam no nosso corpo. Então, entender as emoções que estão guiando a nossa vida é fundamental para a gente conseguir direcionar a nossa vida de um jeito diferente, né? E que nenhuma de nós mesmo, está sentenciada a nada. Mesmo você que nasceu com uma doença já de nascença, mesmo você que tem uma patologia, eu sempre tive isso, mesmo você tem a oportunidade de promover uma mudança não só para você, mas olhar para a raiz emocional dos nossos sintomas promove uma mudança, uma transformação na nossa família, no nosso clã. E o nosso clã não são só os nossos filhos, né? São os nossos frutos também, são aquelas outras mulheres que estão nos observando. Então, o nosso movimento, ele pode impactar a vida de muitas pessoas positivamente. Então, todos nós somos importantes, né? Você que está aqui ouvindo, você é muito importante para o seu meio, para as pessoas que você tem contato. Então, não se limite a ter uma saúde debilitada porque você não quer se conhecer, né? Se arrisque. Eu tenho saudade de quando eu comecei a olhar para a raiz emocional da minha endometriose, da minha psoríase, que eu sofri demais, né? Foi um período muito bom de autoconhecimento, de descoberta, eu tô me cuidando, eu tô me olhando. Então, não aproveite, né? Que o corpo está dando essa oportunidade de crescimento. Se joga. Que legal isso que você falou, oportunidade. Olha só, é um ponto de vista leve, né? Quando a gente olha para algo que não é tão positivo aos olhos da pessoa como oportunidade, né? E realmente eu acredito nisso. E nada é por acaso. Tudo que chega até a vida da gente é porque é uma mensagem. É uma mensagem que está na hora da gente desacelerar, de olhar para a raiz, para a causa, né? Então, eu acredito sim que não é Deus que castiga, eu não acredito nesse Deus religioso que inventaram, né? Eu acredito que Deus permite que essas coisas cheguem até a vida da gente, para que a gente olhe para a raiz, para que a gente olhe para isso aqui, que sou eu, que sou a pessoa mais importante da vida, e que muitas vezes eu Sim, deixo de escanteio, né? Então, assim, que cada uma de vocês que estão aí acompanhando a gente, que possam se permitir olhar para esse tempo,
é morada de Deus do Criador. Que vocês possam olhar com amorosidade, realmente dizer sim para o processo de cura, que é maravilhoso, é delicioso. A gente olhar para a raiz, tem dor, tem lágrima, tem choro, mas é dor e lágrima de realmente cura, de tirar todas aquela vestimenta pesada que a gente estava vestindo ali, que não era a nossa. Dores de outras pessoas que a gente então, que realmente vocês consigam dizer sim para vocês. Camila, gratidão mais uma vez. Gratidão pela tua vida. Eu vejo você. Você faz parte. Acredito que breve a gente vai se conhecer pessoalmente, sim. Para quem não sabe, eu e a Camila não se conhecemos pessoalmente, gente. A gente Mas se vamos sim. Muito, mas não pessoalmente. Eu acredito que essa é uma das mais lindas conexões, tá? Querida. Gratidão, Fábio, pelo convite, pela oportunidade, né? E sou muito grata também por ter feito parte da tua trajetória. De todas, né? As meninas que estão aqui, que fazem parte da nossa comunidade, né? Das Libertas. Eu sou muito grata mesmo. Sou muito feliz de poder compartilhar com vocês e o que eu aprendi e vocês usarem esse conhecimento a favor de vocês, né? Porque o trabalho é de vocês. Beijo. Beijo. Boa noite, Ivona. Boa noite. E até Tchau. a nosso próximo Break Livecast. Tchau. Tchau.